Bom dia. Salmo 37, os versículos 3, 4 e 5. E 6 também. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aplica agora, Senhor, as maravilhas da tua palavra aos nossos corações, para que, alimentados disto, saiamos daqui com força da graça para viver. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu vou só lembrar rapidamente o que eu tenho ensinado no Salmo 37. A primeira lição não é um salmo futurista, que está dizendo que é para o milênio. É o salmo que trata de como Deus nos ensina como viver na terra. Esta é a forma. Como usar. Não está falando do céu, não está falando nada. Está falando como viver aqui. De uma forma diferente da que os incrédulos vivem. As pessoas não crentes. Tá? Isso eu mostrei para os irmãos. Aqui tem também aquelas partes negativas. Ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, já expliquei sobre isso. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Aí Deus define já o que vai acontecer com eles no versículo 2. Eles serão em breve, eles definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí vem aquelas partes positivas que ele está ensinando para nós, que vai desse versículo 3 até o versículo 6. Tá? Importante isso aqui. É o fundamento desse salmo, irmãos. Ok, vamos lá. Eu mostrei para os irmãos a beleza de confiar em Deus. Quem é o dono da terra? Deus. Tudo que ele fez é bem, é perfeito. Tá? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24. Tá? Importante. Cada detalhe da criação recebamos. Tudo que Deus colocou para nós, da criação dele, é para o nosso bem. Tá? O que vem do mundo feito pelo diabo é que é o problema. Tá? Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo. Tá? Porque vem da procedência do diabo. Tá? Então aí, você tem que lembrar o perigo que constitui para nós. O mundo é mentiroso. A terra criada pelo Senhor é verdade. Então, aprender numa escola, numa faculdade, sobre gramática, sobre geografia, tudo é de Deus. Então, você pode aprender tudo isso, porque vem do Senhor. Tá? Então, como viver? O problema nosso é que a gente quer viver como os incrédulos. Aí é o problema. Aí, então, o que ele diz ainda? Lembra que eu falei para os irmãos? Ele diz, faz o bem. Eu já expliquei para os irmãos. Não faça o mal. Isso só vai prejudicar. Porque, nesse caso, até crente sofre. Tá? Fizeram o mal, você sendo crente, a disciplina com o crente é pesada, irmãos. Às vezes Deus deixa o incrédulo praticar as abominações dele, dá corda para eles, alguns vão até a morte. Deus não faz nada. Porque é um incrédulo. Mas com os crentes, não. Com os crentes, Deus lida logo. Tá? Se você vê um crente que está no pecado, ele não é crente. Porque não veio disciplina sobre ele. Porque vem logo, irmãos. Porque Deus conserva o nome dele, e o nome dele está no crente. Tá? Muito bem. Em seguida, eu mostrei para os irmãos a ordem que vem. Aqui está na versão atualizada, que eu gosto mais. Tá? Habita na terra, olha a ordem.
Os irmãos sabem o que é habitar? Habitar significa sentir em casa, tá? Sentir em casa, tá? Quando eu casei com a dona Vívia, ela entrou no meu apartamento e sente-se em casa, a casa é dela. Ela habita lá. Se chega um visitante, ele já não sente em casa, porque não é tudo dele, né? Não, ele pode usar ali um sanitário, um quarto para dormir, mas não é a casa dele, logo ele vai para a sua casa. Deus ordena, sinta-se em casa, porque a terra é minha. Uva, a maçã, laranja, limão, sol, chuva, ar para respirar, é tudo dele. Ele santificou tudo. Ele pode habitar. Deus está dando ordem. Ele não dá ordem para o incrédulo. Deus não deu ordem para o homem pisar na terra para beber pinga, usar droga, mentir, adulterar, fornicar, ser desonesto, maltratar os outros. Deus não deu ordem. Ele não fala habita na terra para fazer isso. E quando a pessoa faz isso, ela está furtando de Deus. É terrível isso. E a vingança vem, porque a terra não é do homem, pertence a Deus. Ele fala para os crentes, pode habitar. Gente, Deus está ensinando como viver, vocês são herdeiros do céu. Vocês vão morar lá no céu e não sabem como viver aqui, na terra. Né? É isso que ele quer, habita na terra. Outro detalhe aí, conforme a versão atualizada. Olha, alimenta-te da verdade. Por que ele não falou para alimentar de fruta, de verdura, de legumes, cereais, carne? Por quê? Porque não precisa mandar, a gente já sabe fazer isso. É como chover no molhado, né? Para quê? Ele diz, alimenta-te da verdade. Procura a verdade. Abraça a verdade. Viva da verdade. Porque o mundo é mentira. O mundo é mentiroso. Tudo que vem do mundo, irmãos. Tudo, cuidado. Porque está o elemento da mentira ali. As mentiras que vêm do mundo é para manter as pessoas entretidas, ocupadas. Tá, crente? Se você tem tempo para assistir filme, para viver do mundo, cobiçando o mundo, e não a palavra de Deus, você está em problema. Tá? Está em problema. Se você não gasta tempo com a verdade, não tem prazer de estar na igreja. Olha a luta de um pastor para preparar um alimento. E você não vem na igreja? Uai, que negócio é esse? O que você faz? Não tem desculpa. Você precisa. A igreja é um benefício de Deus para nós. Tá? Vamos lá, já falei sobre isso, eu não vou voltar mais. Tá? Aí, olha o que vem em seguida. Ele puxa a gente para ele. No versículo 4. Agrada-te do Senhor. Eu estou gastando mais tempo com isso aqui, porque inclusive nossos hinos, hoje os irmãos puderam ver quanto eu dei ênfase aos hinos que falam de Cristo. Quem é Ele? O maior problema do cristianismo atual é que o povo não conhece o Senhor. Sabe, Lutero falou, o único Deus que conhecemos é Jesus. Você não vai conhecer Deus o Pai, você conhece o Deus o Pai por meio do Filho. Você não vai conhecer Deus o Espírito Santo. Ele inclusive habita em nós, mas ele representa Cristo. Por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós. Interessante, né? Você conhece Deus? Ele vai, quem vê a mim, vê o Pai. Tá? Então, queridos irmãos, não é brincadeira. Você dizer, eu só aceitei Jesus, vou para o céu. Você está no mundo para conhecer o Senhor. Tá? Olha o Salmo 100, eu até falei desse salmo aqui, já ensinei o Salmo 100 para os irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Está falando para todo mundo. Sabei que o Senhor é Deus. Por quê? Por que eu tenho que saber? Ele não é Deus? O fato é que o Senhor se fez homem. E a tendência do mundo é desfigurar Jesus. E nós temos que voltar para a Bíblia para saber que Ele é Deus. Ele se humilhou,
mas ele é glorioso. Tá? Ele veio à terra, mas foi exaltado pelo Pai. Tá? Então, ver a glória dele, aprender. Quando você vê Senhor na Bíblia, Senhor no Velho Testamento, é Jesus. Ele apareceu. Por isso, irmãos, quando vocês começam a ler no Gênesis, espero que todo mundo está lendo. O capítulo 1 é o capítulo da criação. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Não fala Senhor, fala não. Todo o capítulo 1 disse Deus. E viu Deus que era bom. Porque a palavra Deus é a palavra Elohim. Significa Deus, é Deus no plural. Uma pessoa falando com outra. Mas quando chega no capítulo 2, uma pessoa sai e fica só uma. Ele chama Senhor Deus. É aí que os testemunhos de Jeová caem. Porque aquele Senhor Deus é Jesus já se identificando com o homem. É o nome que é dado a ele para ser Senhor. É por isso que ele diz lá em João, antes que Abraão existisse, eu sou. Tá? Eu sou a identificação. Sabei que o Senhor é Deus. Então, irmãos, como é que nós podemos agradar dele? Eu falei para os irmãos, agora eu vou só relembrar rapidamente para entrar aqui nas últimas partes desses assuntos. Tá? Vamos lá. Primeiro eu mostrei para os irmãos que ele é o Criador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra? Todas as coisas foram feitas por quem? Por Jesus. Ele que mandou. Ele é o Verbo. E o que é verbo, irmãos? Vocês que basta uma escola de primeiro grau para saber o que é verbo. Verbo é ação, né? Eu bato. Isso é verbo. Ação. Então, Cristo é dele que veio toda a ação na criação. O Pai ordenou. Pode fazer. Ele chamou, ele abriu a boca e falou. Ele é o verbo, ação. Então, ele é o criador de tudo. Então, você usar da terra sem glorificar Cristo é pecado, irmãos. Usar de qualquer coisa deste mundo, qualquer coisa, sem glorificar Cristo, você tem pecado e em perigo. Porque o mundo jaz no maligno. Porque a ira de Deus está sobre a cabeça dos ímpios. Está vendo? Em tudo eles tentam roubar de Deus. A glória de Deus no viver deles. Outro detalhe. Ele é o nosso Salvador. Foi o Pai que nos escolheu? Claro. Foi o Pai que nos escolheu. Efésios capítulo 1. Mas ele nos escolheu em Cristo. Ele não escolheu porque viu você uma boa pessoa. Os arminianos dizem que Deus escolheu porque viu fé em nós. Não tinha fé. O autor da fé é Jesus. Então, nós somos agraciados no amado. Eu sempre tenho dito, se você não se converteu, você não está em Cristo, você está em Adão. E em Adão a ira de Deus está sobre você. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é para passar a mão na cabeça de ninguém e dizer, tá tudo bem, você merece. Não. Você está em pecado. Você está indo para o inferno. Não tem outro jeito. Vamos lá. Ele também, ele nos fez povo dele. Lembra que a Bíblia diz? Eu sou rebanho do seu pastoreio, participo do rebanho. Não é maravilhoso? Eu não era ovelha, eu era ovelha desgarrada, fazendo o que eu queria na vida. Mas ele me pegou, veio buscar suas ovelhas. João capítulo 10 inteiro trata desse ensino. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Ele falou para os que não eram ovelhas, sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que vocês não creem. Está vendo? Vocês podem crer em outro, mas não em mim. Ok? Ele também tem prazer em nós. Crente, se você é crente em Cristo, ele tem prazer em nós. Você pode ser o crente mais simples que tiver. Aquele índiozinho que se converteu lá no mato, ele é
Jesus tem tanto prazer nele como tem qualquer outro. Não tem posição melhor dentro do meio do povo de Deus. Todos são amados. Jesus é o primogênito e os outros são os pequeninos, entre os muitos irmãos. É assim que ele faz. Tá? Ele quer ensinar a verdadeira sabedoria. Então ele nos disciplina. Quando você pensa que ele abandonou você, não. Ele está ali. Nós cantamos esse último hino agora por causa disso. Importará o Senhor Jesus? Importa. Se eu caio na tentação, ele vem, disciplina, porque eu te amo. Eu tenho um cunhado, irmão da Nádia, mora lá em São Carlos. Ele não gosta de receber minhas mensagens, que eu mando no Zap, né? Mas eu mando sempre um bom dia para ele. Um bom dia. Ele mandou uma mensagem. Davi, obrigado por sempre lembrar de mim. Eu falei, eu te amei e vou te amar. Até o fim, Carlos. Porque eu quero a conversão dele. E imagina agora Jesus falando conosco. Eu te amei. O verbo está sempre no passado. Ele nunca vai falar para você, eu te amo. Ele vai falar, eu te amei. Sabe por quê? Qual a razão? O amor dele é eterno. Nunca vai parar. Nunca vai chegar a um fim o amor dele. Outro detalhe, queridos irmãos, ele está querendo nos ensinar sabedoria no viver. Tá? Como você, mulher, pode ser uma boa esposa. Isso é sabedoria. Está vendo? O homem como pode ser um bom marido, um bom pai. É isso que ele quer ensinar aqui, nesse salmo. Aprenda, habita e alimenta-te da verdade. Eu estou vendo hoje, irmãos, como o mundo está voltado para interesses materiais, até dentro das igrejas. Aquele espírito da prosperidade diabólica entrou nas igrejas. A pessoa está procurando uma vida confortável. Eu quero uma mensagem que eu gosto de ouvir. Eu quero ouvir que eu vou para o céu, mas não falo dos meus pecados, não. Eles estão querendo conforto. Isso é prosperidade. Está vendo? É terrível isso, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Jesus está nos ensinando sabedoria. E a liderança dele é eficaz. A liderança dele. Maravilhosa. Ele nos bate, nos ensina, mas ele abraça, ele nos conforta lá dentro. É isso que acontece quando vem a doença, quando vem um problema dentro de casa. Ele está nos ensinando sabedoria. Ele usa pessoas. Eu tive vários pastores da minha vida que me ensinaram tanto. Eu devo a Deus a vida deles. Tá? Ok? Vamos lá. Tem mais algum tempinho. Ouça sua palavra. Crentes, vocês não sabem o significado da bênção de ter a Bíblia. Tá? Crentes no passado que sabiam menos do que nós, davam valor à Bíblia. Eu sempre referi aqui, a Nilda, minha irmã, tinha a sogra dela, lia a Bíblia 14 vezes por ano. Ficou uma mulher sábia. Minha mãe, com toda a dificuldade dela, lia a Bíblia. E ela entrava naquele quartinho dela, cantava um hino, pegava a revista da escola dominical e a Bíblia e orava pela família. É impressionante. Esses santos eram incultos? Não. Eles não sabiam adorar? Sabiam. Sabiam. Eles amavam Cristo. Eu ouvi minha mãe cantando, eu amo esse hino. Aquele hino acho que é 57, 67 do nosso cantor. Sou teu eternamente. Cristo, nome de valor. Ela cantava na alma dela. Por quê? Nós agora, da nova era, ou os homens modernos, somos melhores do que aqueles santos do passado? Eles eram mais sábios do que a gente. Tá?
E eu escuto a palavra. Você sabe que tiveram santos e santos de Deus que foi retirada a Bíblia deles. Lá na Rússia, o comunismo tirou a Bíblia, literalmente. Eu tenho lá em casa um livro de Marcos desse tamanhozinho. O livro de Marcos, que eles crentes fizeram. E fizeram com material que quando os agentes soviéticos chegavam, quando eles estavam reunidos no mato, eles punham aquele livro dentro da sopa que eles estavam fazendo. Sabe por quê? Quando eles tiravam, não estragavam. Quando eles abriram a porta, aquele povo estava tão voraz pela Bíblia. Voraz. De uma carta pregou lá. Ele nem precisava falar nada, o povo já vinha chorando à frente. Tá? Por quê? Irmãos queridos, se você não der valor a este livro aqui, que terror vai ser? Você despreza o livro de Deus? Você não vem na igreja quando pastores preparam. Lutam durante a semana para preparar o material. Imagina você, mulher, cozinhando para os seus filhos, preparando o melhor e os filhos não aparecem. É assim a vida pastoral. Quando prepara, cadê os crentes? O amor pela Bíblia nos deveria fazer-nos amantes dos cultos, estar juntos com os irmãos. E lá na casa, não é para pôr a Bíblia lá na sala, oh, que maravilha, não. Satanás gosta disso. Ele tem prazer, ele fica rindo. A Bíblia não é livro para isso. A Bíblia é para ser pegado ali, e como a comida. Spurgeon, um sentido de ironia, ele falou de um homem que tinha um cão que comeu a Bíblia dele assim. Ele falou, gente, eu vou perder meu cão, ele era valente, ele vai ficar manso agora. Olha, queridos, é o amor pela Bíblia. Os santos do passado, antes da lei, não tinha Bíblia. Olha a vida de Jó. Quem foi que ensinou? O Espírito de Deus. A fé que ele tinha era a mesma nossa. Mas eles amavam o Senhor. Eles não tinham escola dominical, não tinham culto à noite, mas eles amavam. Olha a vida de Jó. Ele levantava o quê? 5 horas da manhã ou menos para orar pelos filhos. Temia a Deus e fugia do mal. Hoje não. Hoje, quando eu falo da verdade, homens fogem. Não quero ficar mais naquela igreja. Quantas pessoas vieram aqui? Ouvir, mas aqui prega a palavra de Deus? Então não quiseram mais. Quiseram ouvir outra coisa. Não imagina. Queridos irmãos, ouçamos a palavra de Deus. Eu pensei que eu poderia terminar isso hoje, mas não vou terminar. Meu tempo acabou. Tá? Que o Senhor aplique a sua palavra em seus corações nesta manhã, para a glória dele. Muito bem.